Estamos aqui ministrando sobre essas grandes lições do reino de Deus, onde o Cristo Jesus, quando ele desce do céu, ele vem estabelecer o reino. E aqui no Evangelho de Mateus, nós estamos aqui diante de uma grande lição do Mestre. Se nós olharmos e verificarmos como essas pessoas que fazem parte do reino de Deus se parecem, nós podemos dizer que elas se parecem como as bem-aventuranças descrevem. Nós aprendemos que no Antigo Testamento, Deus Todo-Poderoso, que falava no Antigo Testamento, em meio de relâmpagos e trovões, era um Deus inacessível. Moisés sequer poderia ver a sua face. Tinha que satisfazer ver as costas de Deus. O monte aonde a lei foi entregue era um monte proibido. Aqueles que tocassem no monte poderiam morrer. E agora nós vemos o Deus que se faz gente. O Deus cuja face era escondida, sobre o resultado de morrer aqueles que ousavam olhar. O Deus intransponível do Antigo Testamento se faz gente, se faz carne e vem habitar na forma humana. Aleluia. E esse Deus que veio habitar na forma humana, ele agora em outro monte, não o Monte Sinai, o monte intransponível, mas o monte das bem-aventuranças, ele se assenta. Ele se assenta como um amigo, como um pai, a ensinar aqueles que agora estão em pé ouvindo. É chegado o reino dos céus. E chegamos aqui na sétima bem-aventurança, porque são 7, as outras 2 que se seguem são consequências daqueles que vivem essas 7. Daqueles que são reconhecidamente representantes desse reino, os pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus. E quem são os pacificadores? São aqueles que promovem a paz, porque simplesmente se parece com o seu rei. O Deus Todo-Poderoso veio proclamar essa paz. Se você ler a Bíblia, lá no livro de Gênesis, você vai ver que a paz reinava no Éden. E se você encerrar a leitura da Bíblia, você vai ver que a paz vai estar na eternidade. Então a paz está no começo da Bíblia e no final dela. Ela estava no Éden e vai chegar na eternidade, porque o que Deus quer para mim e para você é que vivamos em paz. Porém, o ser humano, ele perde essa paz. Ele foi destituído da glória de Deus. E nada que o homem conquista aqui na terra, preste atenção nisso, nada que o homem conquiste aqui na terra poderá dar a paz verdadeira e absoluta. Veja aquele homem que construiu celeiros e celeiros, e ele pensou, agora eu vou regalar, vou viver a minha vida, e Deus falou assim, insensato, hoje te pedirão a tua alma. E você tem preparado o quê? As coisas não definem essa paz que foi inaugurada na cruz, porque essa sim é uma paz eterna e absoluta. E foi essa paz que Jesus restabeleceu na cruz do Calvário, reconciliando o homem com Deus. Então, quando Deus morre na cruz, Jesus morre na cruz, ele reconcilia o homem para Deus. Então agora eu e você podemos dizer que em Jesus temos paz. Paz com Deus. Aleluia. Paz em nossos corações. E uma paz que não vai depender de circunstâncias externas. Olha que maravilha. Não vai depender de como as pessoas me tratam. Não vai depender se lá fora existem tempestades. Veja Jesus dormindo, enquanto o barco estava açoitado pelo vento.
é aquela paz que Jesus tem para nós. Que apesar dos açoites aí fora, apesar das lutas aí fora, apesar das tempestades aí fora, aqui dentro, uma paz avassaladora, que nada e ninguém pode arrebatar de nossas mãos. Uma paz proveniente da morte de Jesus, do sangue de Jesus. Então, amados, a gente, ao olhar para o texto da Bíblia, a gente percebe um Jesus que inaugura uma paz que todos nós precisamos. Imagina Jesus na cruz do Calvário sendo crucificado por nós. As pessoas diziam: desce da cruz, você não é filho de Deus. Como pode um filho de Deus morrer? E Jesus a todo tempo ele é tentado a usar a sua divindade, mas ele não faz isso. Na verdade, Jesus ele vive uma paz que o Senhor agora ele estabelece para a igreja, para mim e para você. Uma paz que não vai depender de pessoas boas e nem de pessoas ruins. Não vai depender de palavras afáveis e nem de palavras rudes. É uma paz que está aqui dentro. Quando eu era um pouco mais novo na fé, eu pedi a Deus: Senhor, me dá aquele espírito inabalável de Daniel. Porque você percebe que Deus não livrou Daniel da cova. A cova aconteceu na vida dele. Mas quando Daniel entra na cova, ele se torna um Daniel inabalável. Não há no texto da Bíblia um Daniel que se pranto, que se chora, que se desespera, mas um Daniel que aguarda com tranquilidade o melhor desfecho. Pastor, isso é loucura o que o senhor está dizendo, porque as circunstâncias vai dizer se a gente vai estar bem ou não. Pois é justamente isso que eu estou dizendo. A paz em Jesus, ela é um bem em si. Enche-nos de uma maneira tão poderosa que nós não sentimos falta de nada. E ela é tão vital, tanto para a vida, amados, em todas as relações. Imagina um casamento onde o homem e a mulher, os cônjuges, tenham paz de Cristo, do Senhor em seus corações. Quantos problemas poderiam ser evitados? Porque é fatal isso que eu vou dizer. Um dos problemas que a gente vive com o casal é as coisas chatas que acontecem no relacionamento. As brigas, as palavras ríspidas. Mas imagine se essas palavras não nos ofendessem mais. E ao passo que o outro também não se ofende, e a gente começa a viver algo transcendente. Essa é a paz que o Espírito tem para nós. E é essa paz que o pacificador, ele busca trabalhar e lutar para que exista. O que o pacificador não busca? Vamos primeiro pensar sobre isso. O que esse pacificador que Jesus está dizendo aqui não busca? Ele não busca uma falsa paz. Perceba que o texto diz que o pacificador é bem-aventurado, é aquele que busca resolver conflitos. Então veja bem, aonde há conflitos e guerra, é bom que haja um pacificador, porque é ele que vai buscar resolver os conflitos, resolver os dilemas, resolver os problemas. Então, amados, a ausência de problema não é paz. Então quer dizer que, pastor, aonde há ausência de problema existe paz? Não, nem sempre. O bom é quando tem problemas e a paz reina lá naquele problema e arrefece os ânimos. É isso que o pacificador faz. Ele vai no problema e luta para que aquele problema acabe. Porque se paz é ausência de problema, então o cemitério é o melhor lugar para se estar. Cemitério não tem problema, não tem confusão, não tem briga, não tem discórdia, não tem palavra ríspida. Então o pacificador busca justiça para os conflitos. Ele busca fazer com que o amor prevaleça nos conflitos. O pacificador vem demonstrar o amor de Cristo para que ele reine
nas adversidades. É como se você lembrasse: olha, compensa essa briga, essa dificuldade que você está vivendo? Vamos buscar o amor de Jesus para que esse conflito resolva. Então o pacificador é aquele que tem uma palavra branda, uma palavra de sabedoria, para que os ânimos esfriem. Bom, o pacificador então não busca trégua, porque trégua é diferente de paz. William Buckley, um escritor, ele diz que a trégua é a suspensão do conflito. O pacificador não procura isso. Não é suspender o conflito. Ele busca paz no conflito. Porque às vezes, se você pede trégua, uma das coisas que pode acontecer na trégua é que a verdade seja colocada de lado. É que a verdade seja colocada, ou seja cedida, para que haja trégua. Então veja bem, nem você está com a razão, nem você está com a razão. Então vamos agora suspender essa guerra. Mas existe uma verdade. E essa, somente a verdade, pode produzir a paz que o Senhor inaugurou na cruz. Porque veja, amados, nesse sentido, Jesus veio trazer espada e não paz. O que Jesus quer dizer com isso? Que a verdade deve ser estabelecida a qualquer custo. E somente com a verdade, a verdadeira paz restabelece. Somente com a verdade, a paz de Jesus vai reinar no coração. Então veja, quando os problemas eles acontecem, o que deve se buscar para que os conflitos sejam resolvidos, e o pacificador busca isso, é que haja a verdade sendo restabelecida. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que a verdade liberta. A verdade é transcendental. A Bíblia diz que a Bíblia, a palavra de Deus é rema, palavra de autoridade. É uma palavra que produz em nós uma mudança de mente, que penetra em nós, em nossa alma, em nosso espírito, e discerne cada um de nós. Então o pacificador, quando ele diz, a palavra dele é a verdade. Então ele nunca vai pedir trégua. Porque a verdade faz algumas coisas com a gente. Por exemplo, ela destrói a gente para construir algo novo. Quem já não ouviu uma mensagem num culto, e aquela mensagem vai falando, vai te incomodando, vai tocando em feridas, em áreas que você não quer que toque, vai dizendo coisas que você não quer ouvir. Então a verdade, ela destrói algumas coisas na gente, ela procura os cantos do nosso coração e vai tirando todas as teias de aranha. Então ela destrói para construir algo novo. Então, o pacificador, ele trabalha com a ferramenta da verdade. A verdade que Jesus inaugurou na cruz. A verdade que liberta. Porque a trégua, a única coisa que dá para trabalhar com ela, e o resultado dela é a graça barata. O que é a graça barata, pastor Alex? É uma graça que não transforma. Amém, amados? Então veja, se eu tiver que ter e ver que as relações ou os problemas se resolvam dizendo mentiras para você ficar bem, isso é uma trégua. Eu estou sendo claro, amados? Eu não posso a qualquer custo buscar essa paz. Isso que eu estou dizendo para você. O pacificador não vai buscar a paz a qualquer custo. Ele vai buscar a paz que provém da verdade. Porque a paz que provém de uma trégua geralmente vem e produz uma graça barata. Uma graça que evita a verdade. Pastor, parece que está meio confuso, porque veja, o pacificador ele trabalha para que haja harmonia e paz, amém? Mas eu quero dizer para você que pacificar, segundo Jesus, é trazer a paz que provém da verdade.
Então, o primeiro momento é você dizer para a pessoa aquilo que ela precisa ouvir, por exemplo. Um pacificador, ele não abre mão de dizer para alguém: você está errado, segundo as Escrituras. Compreende, amados? O pacificador tem coragem. Ele não quer apaziguar. Ele traz uma verdade que liberta, que destrói a gente para construir alguém à semelhança de Jesus. Então, pastor, ser pacificador, que Jesus está dizendo, não é só dizer: olha, calma, gente, vamos pensar bem, não é a qualquer custo. É falar a verdade, falar com sabedoria, é tratar o homem como ele precisa ser tratado. Olha, você precisa morrer para nascer de novo, porque somente Jesus pode te dar essa paz que você tanto precisa. Então, a verdade de Jesus vai trazer guerras internas, lutas em nosso coração, vai confrontar o nosso pecado, e isso tudo pode ser uma ação do pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, ele espera que todos nós sejamos pacificadores. Sejamos homens e mulheres que não negociam a verdade. E que tenhamos coragem de, diante dos conflitos, restabelecer a verdade para que a paz de Jesus reine. Aleluia. Para que a graça verdadeira de Jesus reine. O pacificador constrói pontes e não cava abismos. E ele constrói pontes firmes de concreto, ponte estabelecida na rocha, fundamentadas na rocha chamada Jesus. Amados, veja como é vital para os nossos dias que haja pacificadores. E você vai ver aqui um pouco mais à frente o perigo daqueles que não são. A Bíblia diz em Hebreus 12:14: esforcem para viver em paz com todos, para serem santos. Então, eu viver em paz com todos, mas eu não posso abrir mão de ser santo. Aleluia. Abrir mão da verdade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então veja, eu tenho que me esforçar para ter paz com todos, mas eu não posso abrir mão da santidade. Vai ter uma confraternização na minha casa, do pessoal do meu trabalho. Nem todo mundo lá é evangélico ou cristão. Eu disse: vamos fazer lá em casa a festa, mas há restrições. Um ou dois fez um. Eu falei: vamos fazer. Infelizmente, tenho que dizer para você, na minha casa vai ter algumas restrições. E eles: amém. Vamos nas restrições. Então perceba, amados, é trabalhar com a verdade, mesmo que isso soe retrógrado ou diferente. Então o pacificador, ele precisa ter paz com as pessoas, mas ele não pode abrir mão de sua convicção. Aleluia, amados. Da sua fé, daquilo em que você crê, da forma que você crê, no Cristo que você profere. Os pacificadores não abrem mão da verdade. Pastor, quem não são os pacificadores? Que Jesus está dizendo aqui, quem não é? Bom, são aqueles que promovem guerra. Tem pessoas que ao invés de promover paz, promove guerra. Você já viu pessoas assim? Você chega perto dela ou dele, parece que o problema vira um problemão. Essas pessoas, elas promovem guerra, intrigas. Elas promovem discórdia, divisão.
suas falas não são para unir, mas para dividir. Não é para trazer paz, mas para trazer guerra, conflitos. São chamados aqui de palha seca. Sabe o que é uma palha seca? Quando o fogo está indo, e aí aqui, no canto direito tem água e no esquerdo tem palha seca. Ele vai aonde? Na palha seca. Porque ele sabe que na palha seca ele vai aumentar. Então nós precisamos evitar ser palha seca. O problema vem em minha direção, eu preciso ser água e não palha seca. Ô Gilson, eu queria te dizer uma coisa, rapaz, sobre o Paulinho. Nem te conto. Eu vou falar aqui só para a gente orar. Você sabe que é fofoca pentecostal, né, mano? Eu vou falar aqui para a gente orar. E aí, eu vou no Gilson, porque eu sei que ele é uma palha seca. Dali, o trem vai. Porque isso aí, irmãos, é do ser humano. Olha, é difícil alguém que leva uma fofoca para alguém que é água. Geralmente, amados, não leva, porque sabe que ali morre, ali acaba, ali há um pacificador que pega todo aquele fogo e dissolve. Mas a palha seca, ele aumenta o problema. O quê? Você só sabe disso? Quer sabendo mais? Isso. E contaram. E o negócio vai tomando uma proporção que daqui a pouco a gente pede, irmão Paulinho. Então essas pessoas não são pacificadoras. Sabe, essas pessoas são como chama de fogo, mas não no bom sentido. Ao invés de aquecer os corações, elas queimam de morte. E isso é algo que eu e você precisamos cuidar, amados. Se a gente é muito procurado, amados, para ouvir queixas, ouvir alguma coisa ruim de alguém, se a gente é muito procurado nesse sentido, se toda vez que tem uma fofoca, um problema, uma coisa ruim, isso vem na sua direção, você precisa orar, porque essa pessoa pode estar te vendo como uma palha seca. E se não está vindo nada, ou você pode ser omisso, aquele irmão que não é um pacificador que você vai ver à frente, ou você é uma água maravilhosa, um pacificador, que as pessoas até têm vergonha de chegar perto de você para dizer essas coisas. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, nós precisamos ser água e não combustível. Precisamos arrefecer e não espalhar. Precisamos pacificar e não gerar mais guerra. Aleluia. Amém, amados. E olha como Jesus está dizendo, bem-aventurado, feliz será esses pacificadores, porque lá na terra, quando você olhar para eles, eles serão chamados de meus filhos. Isso é uma honra, amado. Uma honra que Deus olhe e vê em nós esse filho, esse pacificador, este alguém que ama a paz, que ama os ânimos acalmados, que resolve os problemas. Tem aqueles, amados, que também não são qualificados como pacificador, aqueles que só amam a paz. Olha, eu gosto que tudo esteja bem, mas eu não vou fazer nada para resolver problemas. Amar a paz para mim e não amar a paz para o outro, isso não é ser pacificador, aleluia. Isso não é ser pacificador. Não é só preocupar em estar bem. Olha, eu vou para a igreja, eu vou na reunião familiar,
eu vou no meu trabalho, eu quero estar bem, eu não procuro confusão com ninguém, eu estou tranquilo, eu amo paz. Mas o pacificador não é isso, ele não é omisso. Ele ama a paz, mas ele gosta de promovê-la, aleluia. Quando ele vê conflitos, ele vai lá para dar a mão, para dar uma palavra de verdade, para dar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Sabe aquelas pessoas que quando acontece um acidente, tem pessoas que correm para o acidente para ajudar, e tem pessoas que correm do acidente. É claro que eu não estou dizendo que isso é uma regra. Tem momentos tão ruins assim, de tiroteio, que nós temos que correr para cá mesmo. Mas estou falando de ajuda, né? Uma mulher caiu ali, é do instinto de alguns ir socorrer. O pacificador, ele está vendo o problema acontecer, aquecer, aumentar, ele quer jogar água naquele negócio. Ele não ama a paz apenas, ele quer a paz para a sua comunidade, ele quer a paz na sua família, ele quer a paz no seu trabalho, ele quer a paz para que o Senhor seja glorificado. Então, os omissos que não lutam para trazer paz e harmonia, que não trabalham para restabelecer a paz de Jesus, não são pacificadores. Então, pastor, quem é pacificador? São os filhos. Eu queria te chamar a atenção para essa palavra filhos. Lá no grego, essa palavra se traduz assim, huios. Lá na época de Israel, nem todo o filho era considerado um filho. Eu sei que foi meio redundante, mas vou tentar explicar. Daqueles que eram filhos do pai, só os mais velhos, os maduros, os ruios, eram considerados filhos. Os técnon, ou as crianças, ainda não tinham condição de representar o pai. Então o pai tinha filhos técnon, que era criança, e filhos ruios, maduros. Esses representavam o pai. Jesus está dizendo que bem-aventurados os ruios, porque eles serão chamados filhos de Deus. Com isso, os técnon, ou aquele que é ainda uma criança espiritual, não se enquadra no pacificador. Somente os ruios, os filhos maduros, aqueles que são chamados filhos de Deus, aqueles que podem ser embaixadores do Pai, aqueles que podem representar o Pai, aqueles que podem promover a paz, aqueles que são representantes do reino. Bem-aventurados os meus filhos maduros, Jesus está dizendo. Bem-aventurados os meus filhos ruios, os meus filhos que me representam, os meus filhos que são maduros espirituais, porque deles, eles serão chamados de filhos. Pastor, toda comunidade tem ruios? Não. Existe muito crente técnon, criança na fé. Por isso que é importante que alguém, a chegar a ser um pastor, alguém para que chegue a ser um líder, é necessário que seja um ruios, maduro. E não maduro no sentido de ser bom em tudo, não é isso. É que tenha maturidade espiritual para aguentar problemas. Aleluia. Imagina um pastor que, você sabe que uma das questões mais tranquilas, né? Uma das questões, um hobby que existe em algumas igrejas é falar mal de pastor. Imagina se os pastores ficassem a todo tempo com vontade de largar o trabalho por causa disso. Então o pastor precisa ser um ruios, precisa ter maturidade para entender que essas coisas acontecem e para entender que o técnon sempre vai fazer isso. Mas os maduros não. Bem-aventurados pacificadores. Agora veja, o técnico podia crescer e se tornar um maduro, um filho maduro, um filho que representava um pai, um filho que estava apto para ser esse embaixador. Então, amados, nós precisamos, e a igreja anseia por eles. Aleluia. Glória a Deus, amados.
As famílias anseiam por pacificadores. Os nossos trabalhos precisam de crente pacificador. Nosso convívio social precisa de gente que sejam pacificadores. E uma igreja madura é uma igreja que tem mais ruios e menos técnico. Mas o técnico vai existir. E nós precisamos ter paciência com eles. Porque o ruios faz isso, ele tem maturidade. Bem-aventurados meus filhos mais velhos, diz Jesus. Bem-aventurados os meus pacificadores, esses, os meus filhos mais velhos, os meus filhos maduros, os meus filhos que me representam. Então, por que eu preciso ser um pacificador, pastor Alex? Porque isso é agradável aos olhos do Pai. Porque isso é ser bem-aventurado. O filho, ele é a coroa da criação de Deus, aleluia, amados. O filho é a menina dos olhos do Pai. É a pupila, que é a parte mais sensível, onde nós temos que ter o maior cuidado. Nós somos a menina dos olhos de Deus, onde Deus tem mais cuidado. Nós somos o tesouro particular de Deus. Nós somos aqueles que o Senhor vai dar um nome eterno, em Isaías 56, verso 5. Nós somos aqueles que o Senhor recolhe as nossas lágrimas em odres. Os filhos são esses que o Senhor chama de príncipe, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva minha. Os chamados vasos de honra, como participante da natureza divina, maior que os anjos, membros do corpo de Cristo, e nós nos assentaremos com Deus na eternidade, com Jesus. Apocalipse 3:21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Os pacificadores, os filhos, ruios, não são omissos. Vem um problema e corre para o problema, para que o problema encerre. E são esses que o Senhor chama de filho. Para encerrar, Jesus diz: é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus não se percebe, não se encontra em coisas externas. O Senhor Jesus disse: não se verá ali ou lá o reino dos céus está em nós, aleluia. Amém. Não é algo externo, não é como igrejas de templos bonitos, não são essas coisas físicas. O reino está em mim, em você, é lá que a paz de Jesus vai reinar, até que esse Jesus retorne e busque a sua igreja. E lá na eternidade não haverá mais necessidade de pacificadores, porque a paz de Jesus reinará eternamente. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos, ore comigo. Oh Deus, eu quero abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã. Peço que o Senhor venha fazer com que todos nós sejamos os seus pacificadores na terra. Que a nossa maturidade se desenvolva. Que sejamos esses representantes pelos quais o Senhor se refere. Ruios, filhos maduros, pacificadores, aqueles que chegam para trazer a paz no meio dos conflitos, aquele que não apenas ama a paz, mas luta por ela, aquele que é como uma água, que aonde o problema chega, acaba, que aonde as discórdias chegam e elas terminam.
pacificadores, pessoas cheias de paz, pessoas que assim também têm misericórdia, porque às vezes aquelas pessoas pelas quais nós trabalhamos a paz não são pessoas tão perfeitas, e por isso bem-aventurados misericordiosos, porque também alcançará a misericórdia. Nós aprendemos, Senhor, nessas bem-aventuranças, de que tudo é um processo. Para uma pessoa chegar a ser pacificadora, ela passou pela pobreza de reconhecer que primeiramente ela não é nada. Depois ela passou pelo choro, o choro de alguém que reconheceu que é pecador e também foi consolado. Alguém que começou a ter sede de justiça, fome de justiça. E uma justiça que provém do céu, uma justiça que vem do alto. Alguém, Senhor, que o Senhor ama, que é misericordioso, que é puro de coração, que teve um coração transformado, regenerado pelo Espírito, e agora pelo Espírito consegue viver isso. Uma maturidade de filhos maduros, ruios, pacificadores. Que o Senhor possa, Deus, promover entre nós pessoas maduras, filhos maduros, pacificadores, que não negociam a verdade, mas acima de tudo promovem a paz com as suas vidas, com seu testemunho, em nome de Jesus. Pacificadores em nossas casas, nossas famílias, em nosso trabalho, em nossa comunidade. Levante entre nós mais e mais pacificadores, porque o pacificador passou pela escada desse processo que é as bem-aventuranças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra, pela oportunidade de louvar ao Senhor nessa comunidade. Obrigado por todas as pessoas que estiveram aqui nos visitando. Muito obrigado, Senhor, por todos que estão aqui e aqueles que estão nos vendo pelo YouTube. Que o Senhor possa nos dar uma semana maravilhosa em Tua presença. E que o amor do Pai, a graça salvadora do Seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus.
Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana.